Bom, então vamos lá, gente. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma quarta produtiva. A gente hoje está recebendo aqui uma pessoa incrível que vai contar um pouco da história dela, como a gente sempre fala aqui, né? As histórias são exemplo para a gente, as histórias inspiram, as histórias ensinam, né? E o que eu mais gosto das histórias é que elas são, né, a nossa maior arma de contorno de objeção. Então, hoje vocês vão conhecer a história de uma mãe, mulher, dentista, esposa, administradora, professora. Ela tem, assim, várias facetas e ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela. A gente combinou hoje fazer um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, então hoje vai ser um bate-papo mesmo, perguntas e respostas que eu vou fazer um pouco aqui com a Gil, e vocês, conforme forem surgindo dúvidas, conforme for surgindo perguntas, vocês vão jogando no chat, e aí eu vou passando aqui e vou colocando para a Gil responder, tá? Então, primeiro, seja muito bem-vinda, Gil, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço, Flá. É um prazer enorme estar com você sempre. Te tirar cedo da cama aí, desse friozinho da Serra Gaúcha. A gente agasalha. Então, vamos lá, Gil. Primeiro, né, para a gente começar, quem é a Giovana? Então, Giovana tem 47 anos, eu quase me esqueço, faz um mês, né, que eu mudei de idade, tenho 47 anos. Eu sou dentista de formação, né, me formei tem 25 anos em odontologia. Tem 20 anos que eu fiz meu mestrado e trabalho na faculdade, dou aula na faculdade, em algumas, né? Já mudei, já perambulei aí o Rio Grande nessa lida também. Hoje sentei pé em Caxias do Sul, na Serra, e fiquei por aqui. Depois que eu tive filha, né? Minha filha tem 7 anos, a Verônica, 7 anos e meio. Fica tudo mais complicado, né? O viajar, porque eu dava aula fora de Caxias, enfim. Mas continuei, né? Continuei dando aula aqui em Caxias. As pessoas brincam assim, a Giovana não tem muito uma definição, porque a Giovana faz tanta coisa que não sei como é que ela consegue, mas enfim. Então, além da carreira da odontologia, né, no consultório e na docência, na graduação e na pós-graduação, eu presido uma cooperativa de 60 dentistas aqui da região nordeste do estado, e a gente tem uma empresa de família de 50 anos também, que eu faço parte do conselho administrativo, ou seja, a Junesse chegou como quinto trabalho, quinto job, sexto job, sei lá, e com o objetivo, no decorrer do tempo, de se tornar o primeiro. Então, assim, vocês vão tentar entender um pouco por quê, quer dizer, eu vou tentar explicar um pouco por que hoje isso. Muito bom, Gil, maravilhoso. E aí, assim, primeiro eu queria entender quem te apresentou, né? Antes de a gente chegar no porquê, Junesse, né? Mas como foi? Quem te apresentou? Era contato quente, contato frio? Como é que foi isso? Na verdade, foi assim, eu sempre pesquisei muito, eu trabalho com envelhecimento, né? Faz 20 anos que eu estudo e pesquiso envelhecimento, gerontologia, enfim. E eu estava pesquisando algumas coisas a respeito de antioxidantes enfim, algumas coisas muito específicas. E aí, um dia, a minha sogra chegou do nada e me disse assim, tu nem sabe, conheci uma pessoa que acho que tem aquela coisa que tu falou que está pesquisando. Eu digo, nossa, daquela coisa que eu estou pesquisando, vamos ver, né? Aí ela me deu o telefone de uma pessoa, porque eu encontrei o Reserve num X lugar na internet. E estava começando no Brasil. E não tinha em Caxias, não tinha, cadê essa, onde é que compra, cadê essa pessoa? E ela me disse, acho que tem aquele negócio, está querendo. E aí ela me apresentou o Alex Bossardi virou um grande amigo meu. Liguei para ele, né? Ela tinha o contato dele, ela pegou o contato dele. E ela disse assim, eu fui numa reunião, numa palestra, ele falou muito disso, porque ele me convidou e eu fui. Mas isso não é para mim, eu só queria te dizer que eu encontrei o que tu queria. Eu disse, ótimo. Falei com ele foi lá no meu consultório, nunca me esqueço, ele foi lá no meu consultório e eu disse assim, eu queria saber como é que eu faço para ter isso aqui.
eu quero esse produto aqui. Porque daí, porque tu vê, porque não sei o quê, papapá, e a Junesse, e o negócio, não sei o quê. Eu digo, não, tu não está entendendo. Eu quero esse negócio aqui, eu só quero comprar isso aqui. Aí ele sentiu, sabe quando tu tá conversando com uma pessoa e tu sente que eu estava fazendo a maior objeção, eu estava fazendo todas as objeções. Não, porque eu sou dentista, vou trabalhar no meu consultório só, porque eu faço isso, eu tenho muita coisa, não sei o quê, não sei o quê. Resumo da ópera, ele acabou se convencendo de que não adiantava insistir em muita coisa comigo naquele momento e disse assim, ok, então tu tem a possibilidade de te cadastrar para comprar. Eu disse, tá bem, é isso que eu quero, já que gringo, né? Gringo aqui é fogo, então assim, ia ter o desconto, né? Imagina, era o que eu queria. Aí, ok, me cadastrei, só que daí assim, né? Ele tinha me falado de combo de entrada, parará, e eu não entendi nada, óbvio, primeira, segunda conversa, tu não dá nem bola. Então, assim, primeira dica, não fica dando 1 milhão de informação que a pessoa não tá nem aí, ela não vai entender nada, né? Fala o que a pessoa quer ouvir. Mas, enfim. Aí eu me cadastrei e eu comprei quase 4.000 reais em produto. Foi tipo assim, umas 5, 6 caixas de reserve, daí eu já gostei da linha Luminesce, daí eu queria o Ages, daí eu fiz, não tinha um create, assim, não foi com o objetivo de fazer um pacote, né? Mas eu não cheguei em nenhum, quase cheguei no preço de um dos pacotes, enfim, né? Mas também não tinha objetivo de nada disso. Só que eu comprei muito reserve e vou dizer por quê, eu estava pesquisando isso, porque meu pai tinha muita cãibra, assim, muita, ele acordava com dor. E aí eu disse assim, eu vou achar esse produto aqui, porque o resveratrol tem ele é um potente, né, ele metabolismo, na circulação, etc. E eu disse, eu quero isso aqui. E aí eu comprei, tipo, 3 caixas, mas daí uma eu fiquei para mim, uma eu dei para ele, e uma eu vendi, sem querer fazer nada. Fechei esse pacote, comprei tudo isso aí para virar associado. Não deu 2 meses, 1 mês e pouco, eu não tinha mais nada. Não tinha mais como comprar nada, porque já tinha passado no meu 100 pontos, no meu CV de pacote inicial. E aí eu chamei o Alex de novo. Eu disse, Alex, então vamos de novo. O que eu faço agora? Aí faz o quê? Cadastro meu pai agora, né? Cadastro meu pai e a minha secretária do consultório, na época, que tinha muito problema de queda, eu disse, bom, se vocês querem usar os produtos, porque meu pai amou o resveratrol, ele não ia usar para não gastar também, mas ele sentiu o efeito, e a minha secretária do outro lado, ou seja, virei executiva, porque eu não tinha comprado produto suficiente para eu entender do negócio, para fazer o negócio acontecer. Nem sabia o que era executiva, mas fiz os cadastros. Óbvio, o Alex me ajudando sempre. E aí passou 1 ano quase, e mentira, uns 6 meses, 7 depois, eu disse, alguma coisa está acontecendo, as pessoas me perguntando, as pessoas querendo saber o que estava acontecendo, o que eu estava usando, e não tinha muita prática de postagem, não tinha Instagram, não tinha nada, viu? E aí comecei a entender a diferença que fazia, entender o que os produtos faziam, e como a maior parte das pessoas que eu conheço nesse negócio, que entraram em função dos produtos. E eu fui muito chata nisso, sabe? Eu sempre fui meio São Tomé, sabe? Eu digo, tá, mas eu tenho que usar e ler. E como eu trabalhei sempre muito com pesquisa, eu tive que ler tudo, olhei tudo sobre o produto. E eu disse, eu não vou me meter em roubada. Era meio cética em função da questão de negócio, não entendia nada de multinível, não entendia nada de negócio, minha formação era completamente outra. Eu disse, bom, vou estudar. E aí eu comecei a ler sobre isso, estudar sobre isso, comecei a quebrar as minhas barreiras, os meus preconceitos. E aí resolvi sim entrar nisso como negócio. E aí a coisa começou a fluir. E aí a coisa começou a fluir e eu disse, eu não tenho tempo. Aí eu me dei outra desculpa. Quando eu entendi todo o resto do negócio, quando eu entendi que os produtos são ótimos, quando eu entendi, eu disse, eu não tenho tempo. E além de achar que eu não tinha tempo, eu não tinha apoio. Então, todo mundo achava que eu estava maluca. Tu já tem esse monte de tanto de coisa para fazer. Eu mesma já achava isso. E tu vai te meter mais nessa? Aí eu disse, cara, eu tô vendo coisa tão boa acontecer comigo e com as pessoas que 1 hora mais, 1 hora menos, que eu separe para outra coisa não vai fazer diferença. Então eu resolvi, assim, quer saber? Dane-se o que os outros pensam. Eu nunca fui muito de dar bola para o que os outros pensam, mas enfim, nesse momento eu disse mais do que nunca, porque a coisa estava tão fluindo tão bem, a energia estava tão bacana que eu disse, dane-se o resto. Então eu não tinha apoio da família,
O meu marido praticamente foi contra até uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. Ainda assim, tem um pouco de receio, mas é a história do resultado, né? Tu vai mostrando, tu vai organizando e tu vai mostrando o resultado e as coisas vão mudando. Então, assim, eu fui brigando contra mim e depois contra o mundo e estou aí. Pela alegria de estar fazendo, sabe? Pela alegria que eu sinto. E isso é uma das coisas que fez toda a diferença em eu escolher estar junto com isso e fazer isso também. E é isso. Muito bom, muito bom. Então, vocês estão vendo, né? Ela queria o produto e a todo custo saiu comprando. E aí, beleza. Então, você já explicou como é que você chegou aqui. O Alex ainda faz hoje? Seu patrocinador está ativo hoje, Gil? Então, o Alex, na verdade, o Alex cadastrou uma pessoa que era de fora, que é a irmã da minha sogra, era loucura. E aí ela nunca foi, ela só usou, entrou. Então, eu adotei o Alex como meu patrocinador. E desde uns 6 meses atrás, ele está muito focado no negócio dele, assim. Ele também, ele disse, eu estacionei no Pérola. E aí, quando eu passei, e aí ele disse assim, aí tu vai entendendo, né, quando eu virei Safira, e ele ficou no Pérola, ele disse assim, vamos correr atrás. Eu disse, vamos correr atrás, Alex. E nessa loucura toda, quando ele está chegando, o ano passado ele teve coisas de negócio, enfim, o outro negócio dele, ele precisou dedicar muito tempo, ele ficou sozinho, entende? Então, assim, na pandemia ele não tinha mais como fazer, ele estava sozinho e ele tinha que trabalhar no negócio dele, então ele está focado agora no negócio dele. Mas ele não saiu, ele está no Smart Delivery, entendeu? Ele continua. Claro, né? Com a E com Safirona o na linha movimento. dele. E me diz uma coisa, e vocês são da linha Duda e Leandro, não é isso? Isso. Uhum. Lá de Maceió e vai embora. Não, lá de Maceió chega na Serra Gaúcha. Lá Maravilhoso. de Maceió. Muito Exatamente. bom, muito bom. Bom, e aí então Nós você vamos falou que. dominar o Rio Grande do Sul, né? Aí você falou que né, quando você de fato entendeu o negócio, começou, decidiu fazer. E aí, quanto tempo aí, com essa caminhada aí de executivo para o Pérola, quanto tempo você levou aí? Já foi assim, ó. Depois que eu entendi, eu passei o primeiro ano meio boiando, assim, né? Meio vendo as coisas acontecerem. No final desse ano, quando eu fui para o primeiro evento, eu entrei tipo assim em janeiro de um ano, em dezembro eu me cadastrei, né? Novembro, dezembro, mas comecei a usar, enfim, aí lá por março, não fui no primeiro evento, não estava entendendo nada. E no final do ano eu fui. No final do ano eu fui e disse, gente, isso aqui é gigante. E realmente o evento faz a diferença, né? Não comecei a construir a minha equipe no evento, eu comecei a entender melhor, a mexer lá dentro, sabe? Com a energia do evento. Aí no ano seguinte, eu fiz, aí eu entrei no negócio, foram 8 meses, praticamente. Então, assim, eu já estava no processo de Jade nos primeiros meses, sem entender nada, porque as pessoas estavam entrando em função de usar produto. Eu tinha vários consumidores entrando. Então, eu já estava quase Jade sem saber nada. E aí, quando eu comecei realmente a fazer, foi praticamente, então, do Jade para o Safira, foram uns 8 meses. Foi em setembro, foi isso aí, foi de janeiro a setembro, 8, 9 meses. E aí, tem um detalhe que eu acho bem importante, e a gente tem comentado isso nos grupos, né? Nos nossos grupos, teve anteontem a reunião de Safiras, e aí a gente conversando também ontem um pouco com a Duda e com o Leandro. Chega uma hora que bom, estou Safira, né? Aí faz, tu entra numa leseira, assim, tipo, uau, consegui um negócio que era muito bacana, e tu estaciona. E não dá para nem dizer porquê, eu não sei nem dizer porquê, assim, sabe? Porque as coisas estavam no movimento e talvez eu não tinha uma meta muito definida, talvez eu não tinha parado, a coisa foi acontecendo e eu virei Safira e eu não estava preparada para entender o que vinha depois. E eu acho que isso é muito importante. E a galera fala muito isso, não adianta tu pensar no próximo PIN. Eu quero ser Safira 25. Quando tu tá Pérola, tem que tu pensar no 50 já. Quando tu tá no Safira, tu tem que pensar na Elite. Então, esse plano me faltou muito, sabe? Toda a equipe me chamou. Enfim, aí eu também parei um tempo, depois por circunstâncias da vida. Enfim, meu pai teve câncer, tá tudo ótimo hoje, graças a Deus, né? Mas, assim,
Foi um período... A minha irmã mora em Porto Alegre, meu irmão estava morando na Itália, ou seja, era eu e com a filha pequena, então eu tinha cuidado da minha mãe, do meu pai, da minha filha, das coisas, mas o que eu fazia foi realmente meio complicado. Então, teve um ano que eu praticamente fiquei sabática aí, sem fazer muita coisa. Aí eu voltei há um ano e pouco atrás e falei com o Fabiano, né? Eu disse assim, deu. Um pouco antes da pandemia. Eu disse, deu, chega. O que me faltava era trazer de volta a alegria, porque trabalhar com a Ginés me traz uma alegria que não tem preço. Eu acho que assim, o que tu sente de energia das pessoas, com as pessoas, o que tu pode transformar, tanto pelo benefício que tu vê em produtos, mas pelo que tu vê acontecendo com as pessoas dentro do negócio, isso me dá uma alegria imensa. Então, eu disse assim, vou voltar, estava precisando disso. E aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia. A pessoa resolveu voltar a fazer, e aí eu queria sair do Safira. Eu disse assim, chega. Eu vou porque isso me faz bem. E aí eu resolvi, então, retomar valendo depois de todos esses acontecidos aí no final de 2019. Porque daí, começo de 2020, né, entrou essa confusão toda. Que vou te dizer... E a Gil, gente, pra vocês saberem, ela tem uma pegada forte. A Gil também é do grupo Premium do Fabiano. Então, assim, não é... O grupo Premium não é para qualquer um. Então, é isso, né? Eu lembro que quando Patrícia entrou no Premium primeiro, né? E aí depois, quando eu entrei, eu acho que você já estava nesse processo aí do seu pai, da família e tal. E aí ressurge Gil Furacão. Muito bom, muito bom. E aí, bom, conta pra gente, né? Como é que Giovana chegou na Itália? Como é que começou todo esse movimento no meio de uma pandemia? Pois é, então aí eu resolvi, então, Fênix, né? Ressurgindo das cinzas. Eu comecei a retomar, peguei tudo de novo. Peguei a minha lista, tentei conversar com as pessoas que ainda estavam na minha equipe, assim, fazendo ou querendo fazer alguma coisa, porque parece um jargão isso, né? Tem a sua lista, faça os contatos, follow-up, faça follow-up, todo mundo sabe disso. Eu brinco assim, né, que se todo mundo pegasse aqui, se fosse livro de cabeceira, estava tudo muito resolvido. Então, eu resolvi fazer isso de novo. Eu voltei para a trilha, voltei para o básico, voltei para a equipe, não fiz todo, um por um, peguei os que estavam mais, que eu sabia que poderiam entrar na pegada de novo. E aí, qual foi a minha surpresa? 2 pessoas estavam dispostas a fazer alguma coisa. Você quer saber? Que esse chave é tipo, então vamos lá, tanto faz, vamos de novo, vamos começar de novo o seu caso, né? Vamos começar e vamos buscar gente nova, vou para a lista. E aí, nisso, algumas pessoas daqui, né, foram aparecendo, mas eu vi uma postagem no Stories da Analisa, que a Analisa eu conheci há muitos anos atrás. Ela é muito amiga de uma tia minha, e ela vinha para o Brasil seguidamente porque ela tem parentes aqui, em Flores da Cunha, que é aqui do lado. E aí eu disse, o que a Analisa está postando aí, né? E eu já tinha, há muitos anos atrás, quando ela veio para cá, eu tinha recém entrado na Junesc, naquela hora que tu é chato, sabe? Quando tu entra na Junesc, que nem começar a análise. Quando tu começa a psicanálise ou análise, ou quando tu começa a querer falar para todo mundo, não sabe nem o que tá falando, mas assim, e começa a ser chato, e começa a querer entregar coisa, e enfim. Eu entreguei um Ageless para ela. E ela não me deu bola nenhuma, porque ela estava sempre a milhão, e ela disse, tá, ok, obrigada, tá, depois a gente fala quando chegar na Itália, ok? Mas não deu muito resultado, ela não me ouviu muito, não deu muita pelota, eu digo, bom, tá bem, vamos deixar para outra. Porque eu sabia que ela tinha muito problema de pele, muita cicatriz, etc, e eu tinha certeza que aquilo ia fazer diferença para ela. Mas ela não me deu muita bola. Ok, isso faz uns 4 anos. Aí, uns 2 anos atrás, ela voltou, que eu encontrei ela de novo, e aí eu disse, oi, Ana, e daí, blá, 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 blá. Da mesma forma, não me deu muita bola, eu disse, ok. E ela continuou na minha lista. Nesse momento, no final do ano, quando eu vi em novembro, ela postou fez um stories no Instagram, que ela estava fazendo um detox. Ela tem uma empresa, né, na Itália, enfim, ela estava sempre me milhão trabalhando,
mas ela disse assim, vou começar um processo de detox, blá, 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 e fazendo propaganda de uma outra marca, e eu disse, tá, mas ela vai trabalhar com alguma coisa, vai fazer alguma coisa nova, Aí eu chamei ela de novo. Eu disse, oi, Ana, e aí, tudo bem? Aí ela disse, hoje, quanto tempo? E blá, 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 a gente reativou o contato, porque a gente falava volta e meia quando, né? E aí eu disse assim, se eu quero saber uma coisa, tu tá trabalhando com essa marca ou tu só tá usando produto? Ela disse, não, só tô usando, tem uma amiga minha que se cadastrou, que não sei o quê, a gente tá querendo fazer alguma coisa diferente, porque a gente fez curso de mídia social e eu tô querendo também ajudar ela. Eu disse, tá. Então o negócio é o seguinte, volta pro universo, vem para cá. Então tu vai me ouvir agora na Dinés. Tu tá em casa, tu tem tempo, tu me ouve. Ela disse, claro. Ou seja, a gente marcou um Zoom, a gente começou a conversar, eu relembrei ela um pouco da história, eu não dei muita informação, eu falei um pouco dos produtos que eu sabia que era a dor dela e falei da possibilidade e ela começou a me questionar quais eram as diferenças ou as coisas semelhantes que ela tinha com a empresa que ela acabou postando, que elas já tinham entendido um pouco como funcionava. E assim foi. A gente falou nesse primeiro dia, aí ela disse, vou falar com a minha amiga, a amiga tinha que falar com o marido, aí elas tinham que fazer outra reunião, sei que foi umas 2 semanas assim de conversa, né? Cada 2 dias no máximo eu trazia um... E aí conversaram para não deixar esfriar essa retomada, né? E elas resolveram entrar, elas resolveram se cadastrar, ela resolveu se cadastrar e ela disse, eu vou experimentar os produtos. Eu disse, sim, essa história eu já conheço, tu não vai querer fazer negócio, tu não vai comprar combo, tu não vai... Então eu já sabia. Eu disse, não importa, experimenta que tu vai ver. E ela é uma pessoa que sempre se cuidou muito, ela já fez todas as coisas que tu imagina, né? Já gastou um mundo de dinheiro com coisas de estética, enfim. E aí ela entrou. E aí ela entrou e me disse assim, bom, Giovana, nós estamos... E na Itália estava bem complicado no momento. Ela entrou em novembro, quer dizer, a gente está em março. Ela se inscreveu no final de novembro, aí ela passou dezembro, eu e ela em contato e essa outra amiga dela. Foi no dezembro todo usando os produtos. Então, ela usava a linha Luminesce, ela usou não sei o quê, usou o Reserve, e em janeiro ela disse assim, o meu marido está sendo parado no banco para perguntar o que ele está usando. Como assim? Ele entra no banco e ela fazia stories dele, fazia o beauty routine dele também. E aí, assim, o pessoal está parando ele no banco para perguntar o que ele está usando, porque a pele dele mudou. Então, ele virou garoto propaganda. Ou seja, em janeiro, eles começaram a sentir a repercussão de verdade pelo resultado dos produtos. Ela e a amiga. E aí, elas então resolveram, e ela disse, ok. Ela estudou muito, sem sistema nenhum. Então, o nosso trabalho, meu e da Ana, foi em janeiro. Ela já tinha entendido tudo. Todo dezembro ela usou, ela estudou. Ela não tem o Black lá. Eles não têm sistema na Itália. Não tem diamante nenhum. O mais, eles têm o Safira, eles têm de outras linhas, né, de diamante, eles têm esmeralda, eles têm um rubi, mas não tem sistema como a gente aqui. Então, assim, foi bem complicado para a gente, porque a gente, então, nesse mês de dezembro e começo de janeiro, eu ajudei ela a fazer o quê? Como ela fala português, eu capisco um pouco de italiano, entendo um pouco de italiano e falo um pouco de italiano. E ela fala português, ela entende português, porque a família mora aqui agora. Mas a gente teve que construir, juntar tudo que a gente tinha de informação, eu do português e ela do italiano. Ela montou uma pasta no Google Drive. Ela montou uma pastinha no Google Drive e ela foi colocando tudo que ela recebia de informação em português, tudo que a gente tinha de treinamento em português, e ela foi criando algumas coisas em italiano. Esse mês, ela praticamente construiu um banco de dados de informação para poder duplicar, para poder passar adiante coisas que a gente tem aqui muito tranquilamente, a hora que a gente quiser, aonde a gente quiser. Então, eu vou te dizer que o maior desafio e a maior alegria foi ela ter me ouvido, ela ter gostado, eu ter insistido e não ter desistido, e ela ter se esforçado, porque eu acho que a grande diferença foi essa. Ela não teve problema nenhum em superar obstáculos, sabe? Ela foi, ela deu jeito, a gente se ajudou,
eu, obviamente, fiz aquele beabá, né, o patrocínio, enfim, o que você precisa, o que tem que saber, onde é que encontra, etc. Só que era tudo muito em português. E ela construiu um sistema dela lá, do italiano. Porque daí cadastrou amiga, daí amiga da outra amiga da outra amiga, daí cadastrou um que cadastrou outra no Brasil, daí a irmã dela aqui. Ou seja, em 2 meses, ela virou pérola. E agora está correndo com Safira, provavelmente não vai demorar mais 2 meses a Safira. Então, assim... Maravilhoso. É guerreira. Só para a gente não perder aqui o gancho, a Márcia está perguntando aqui quais os pontos que você destacou de diferença entre as duas empresas. Na verdade, assim, o que você mostrou que o Junesse tinha, né, para a gente também não ficar aqui falando, né, de outras marcas, e qual foi o porquê que ela entrou? Então, na realidade, ela me perguntou, foi uma das primeiras perguntas, ela disse, se eu me cadastrar na Junesse, porque a amiga dela tinha se cadastrado, ela perguntou, se eu me cadastrar na Junesse, eu posso me cadastrar em outra, de multinível? Aí eu disse, olha, legalmente, tu até pode. E eu ficava na dúvida, porque eu não sabia se na Itália tinha alguma coisa diferente de legislação, enfim. Eu sabia que o sistema é igual para todo mundo dentro da Junesse, mas eu disse, o que acontece é que tu não vai estar sendo ético, quer dizer, tu não vai ter credibilidade, uma hora tu vai ter que escolher. Porque tu tá vendendo um detox de uma linha e vai usar da outra linha. O que as pessoas vão entender? Tu vai escolher um de um produto de um, outro do produto de outro. Então, assim, o filtro da vida do uso dos produtos vai te dizer o que é melhor do que o quê. Sugiro que não tenha mais do que uma em função disso. Tu precisa acreditar, e foi isso que me fez, que me mantém até hoje, a crença no que a gente tem de produto. E ela entendeu isso. Ela começou a usar e começou a divulgar, e as pessoas que estavam no entorno começaram a usar, elas nem falaram mais, não passou um mês, elas não falavam de outra marca, de nada. Elas só estavam apaixonadas pelo que elas tinham na Junesse. Então, até me perguntaram como a outra menina entendia um pouco do multinível, porque já tinha estudado em função da outra empresa, elas me questionaram as diferenças. Uma delas disse, mas o multinível o que é? Esse é binário, o outro não é. Eu preciso me manter ativo? Sim, mas para usar um produto. Tu pode te manter ativo com, lá é tipo, nem 100 euros. Na outra empresa era 1.000 euros para se manter ativo. Então, assim, existiam algumas diferenças que elas foram entendendo que estar na Junesse, tu podia usar, consumir, ter benefício, fazer... A gente tem muita possibilidade de estar na Junesse. A gente não é obrigado a nada. A gente faz o que a gente quer para ter o resultado que a gente quer. E elas entenderam isso e isso fez elas escolherem estar na Junesse. Maravilhoso, muito bom. Eu até pergunto, que eu não me lembro, que ela falou, acho que é isso aí. Não, é isso mesmo, qual é a diferença e por que ela entrou. Então, na verdade, entrou porque percebeu que era melhor, né? Os produtos, como você falou, a crença no produto, Exatamente. né? Veio construindo isso. Exatamente. E muito legal que você falou da questão da construção de um sistema, né, Gil? As pessoas, elas costumam se vitimizar, né? Ah, porque aqui eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. Ah, porque é mais difícil. E ela foi lá e fez, né? Ela foi lá, reuniu material e fez acontecer. Tu vê como a gente, nesse momento de pandemia, né? E aí as pessoas perguntam, como é que fez na pandemia? Eu vou te dizer, para quem me conhece, sabe que eu não paro, né? Eu tô sempre a milhão. A minha rotina é ou tá na faculdade, ou tá no consultório, ou vim para casa fazer almoço, ou agora estou em aula online com a filha, né? Da 1 às 5 da tarde, etc, etc, etc. Então, assim, as minhas rotinas todas continuaram. Quando era presencial, era muito mais complicado para mim. E eu comecei a perceber que talvez eu não fui muito à frente, claro, teve as coisas que aconteceram ao longo desse período, né, da vida, etc, mas o presencial era mais complicado porque eu tinha que sair de casa. Eu tinha, né, a gente ia para uma open, a gente fazia uma caseira, a gente tinha um evento lá no Rio de Janeiro, passando não sei o quê, aí ganha viagem para Bahamas, aí vai para, tá, não que seja ruim, é óbvio que não é ruim, né, mas tipo assim, passa 10 dias fora de casa. Então, quando a pandemia chegou, e eu percebi os meus maiores complicadores dos últimos tempos, eu acho que foram esses, né? Assim, primeiro que meu marido não gostava muito da parada, né? E não gostava muito de... Eu sempre fiz o que meio que eu quis, tá? Mas a gente tem que chegar a um acordo sempre, né? Em casa. Então, eu não ia todos os dias em caseira, eu não ia todos os dias em open challenge, que eu ia, mas que eu não ia.
Quando veio a pandemia, eu disse assim, é a minha oportunidade, agora eu vou fazer tudo de casa. Eu posso fazer a hora que eu quiser, de casa. E eu acho que isso foi a chave que virou para mim na pandemia. O presencial, para mim, era pior do que aqui. Eu disse, agora é minha chance. Agora é a hora que eu vou... Tudo que eu dei de desculpa, talvez, né, de não ter feito a coisa andar mais, eu disse, agora acabou, porque se eu tenho 1 hora depois do almoço e 1 hora da noite, é a hora que eu vou fazer. E foi isso que eu acho que fez a diferença. Eu coloquei na minha rotina de pandemia, a Ginese, e todo mundo estava na mesma. Sabe? Ninguém tinha desculpa para dar. Porque eu, que era que dava mais desculpa nesse sentido para mim mesma, eu disse, cara, não tem mais desculpa. É hora de fazer a coisa acontecer. Se esse era o meu problema, realmente, de não ter tempo. Porque o meu consultório, eu praticamente, teve meses que eu fechei. Agora a gente está em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul. Eu tinha paciente semana e outra, desmarquei, porque a gente precisa fazer vírus parar de circular. Ou seja, então a gente continua trabalhando, mas muito menos. Então a minha chance era realmente, agora é a hora de fazer isso acontecer, porque é tudo online. E foi o que eu acho que fez diferença. Então, assim, a gente está trabalhando, eu estou trabalhando muito mais em horários totalmente fora de padrão, né? E o fuso horário, óbvio, que também é complicado. Na Itália, agora já são 4 horas a mais. Então, às vezes, a gente tem uma reunião às 8, 10 da noite, e lá a Ana e a turma está às 2 da manhã, e fica complicado. Então, assim, a pandemia permitiu com que eu trabalhasse mais em horários que eu antes não podia. Eu estava ou no trânsito, ou no consultório, ou, enfim, fazendo outra coisa. Então, isso acho que foi uma oportunidade que muitas pessoas... É uma oportunidade que muitas pessoas não estão aproveitando, sabe? E como a gente falou antes, cria a situação. As pessoas são muito acomodadas, as pessoas querem que as coisas caiam do céu, as pessoas entram no trabalho achando, isso vai ser a minha salvação, mas as pessoas não fazem o que tem que fazer. Então, assim, como a gente falou, não ter um sistema, não ter uma resposta rápida, não ter... As pessoas se acomodam e não fazem. E agora todo mundo tem esse tempo. Então, não tem desculpa. As pessoas que não estão... É porque não estão afim mesmo. Não quer fazer, não tem... Eu desisti um pouco já, tá? Eu tô meio Fabiano, assim, também, tipo, pá! Quer, não quer, não quer. Eu tô para ajudar quem quer. E é o que eu fiz com a Ana e com a turma, que é o que está acontecendo lá na Itália. Então, tô para ajudar. Muito bom. E aí, então, a Ana já tem uma rede diversa. Não é só a Itália, ela já tem gente do Brasil, tem gente na pegada, porque você construiu 2 pérolas, né? Construiu a Ana. A Ana e ela tem uma pérola, de 2º nível. Ela tem, a outra pérola é dessa amiga que se cadastrou, que entrou com ela, que estava na tua empresa. Entrou uma pessoa enlouquecida, e ela dizia assim, eu não quero saber nada. Ela vendia. E a gente dizia assim, Sara, meu amor, você precisa... A Ana ajudou muito, né? Ela não é muito não se dá muito bem com a questão de computador, etc, né? Mas ela fazia uma publicidade, ela vendia muito produto. E aí a Ana ajudou ela, então, com a questão sistema, J-Office, etc. E quando viu, ela estava com 10, 12 já, né? E aí ela virou pérola. Então, assim, aquela coisa do entender muito é importante, do saber onde achar a saída é importante, mas fazer é importante. Então, tu viu, a Ana fez toda uma estrutura e montou o sistema dela para poder duplicar, para poder entender, para fazer a coisa andar. Sem dúvida. Ela sabe muito mais em 2 meses do que eu conheço gente que tem 4, 5 anos de negócio. Ela sabe tudo. Ela está numa dúvida assim, como é que eu faço o uso de crédito de bônus token para não sei o quê. Ela está nesse nível, entendeu? Coisa que a pessoa não sabe nem que... E tem gente na equipe dela que foi fazendo. Então, acho que as 2 coisas são importantes. E essa pérola é uma pérola de 2º nível, lá da Itália. Ela tem gente aqui no Brasil, ela tem gente que está 3º nível dela, aqui do Brasil, 1º nível. Ela fez, agora entrou uma menina da Albânia, agora tem o 2º nível dela, que a gente está falando com os Estados Unidos, e ela tem hoje, a gente tem hoje uma reunião com a Irlanda, entende? Então, assim, ela tem que, é o que a gente tem que fazer, né? Falar, chama marketing de relacionamentos, pessoas que tu conhece tem que falar. Paciência, e assim tem que ser, se não fizer, não vai. Então, a gente está por aí.
Muito bom. E como é que você criou a sua rotina com elas? Como é que funciona o seu sistema hoje? Assim, a gente está com 2 reuniões fixas semanais, né? Uma na sexta tarde com o pessoal da Itália, então ela faz o translate, né? Eu ajudo, né, na questão de pergunta e resposta, mas ela faz a tradução para o pessoal de lá. E aí a gente montou uma outra reunião fixa da nossa equipe do Brasil. Então, que é dela também, né? Que é Itália-Brasil, mas aí eu dou mais suporte aqui em função da língua também. Então, ela lá e eu aqui. E a gente ainda tem períodos de reuniões juntas, porque ela, por exemplo, tem uma psicóloga, uma nutricionista que ela conversou aqui do Brasil, então, sexta-feira, às 5 da tarde, a gente marcou e eu vou estar junto. Então, a gente ainda trabalha junto com algumas coisas agendadas, ela participa conforme o horário ela conhece, eu continuo participando né, da nossa quarta-feira aqui, na quarta-feira à noite, na segunda à noite. Então, o meu continuou aqui, com as reuniões fixas que eu já tinha, e agora eu agreguei a Itália, né? Então eu tenho uma fixa na Itália e ela com a turma daqui participa também de uma fixa semanal. E a gente vai se ajudando, vai marcando conforme precisa, na real, né? Ainda. Essas reuniões são de alinhamento de equipe. E aí o plano é num 1 a 1, 2 para 1, vai fazendo assim. Depende se é daqui, se é da Itália, se é da onde, então a gente tem que ver fuso, um monte de coisa. Mas normalmente a gente tenta colocar, está tentando colocar na nossa quarta-feira à noite, a reunião de quarta à noite para as pessoas novas que saem do 1 a 1. Eu particularmente gosto muito. Eu prefiro 1 a 1, assim, eu sei que a abrangência é menor, né? Que bota um monte de gente, mas tu tem 10 pessoas, tu vai dar conta das 10, para mim é muito complicado. O meu fechamento de 1 para 1 é 95%. Tipo, o grupão, assim, as pessoas eu acho que se perdem, tu não consegue dar a mesma atenção, então eu prefiro fazer 10 de 1 a 1 do que 1 de 10. Mas, enfim, isso é uma escolha, cada um lida do jeito, né? Eu prefiro. Muito bom. Deixa eu ver aqui, tem Patrícia falou no chat, quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. E a Cristina falou, também vi isso na pandemia, a oportunidade de estar em casa melhorou o tempo. É exatamente isso. Uma desculpa. Mais perguntas, gente? Vamos colocando aqui mais perguntas para a Gil. A gente já está chegando a 8h11, para a gente também não extrapolar muito tempo. A gente tem mais 20 minutinhos aí, 19 minutinhos com a Gil. Quem tiver pergunta, vai colocando aqui no chat e a gente vai trocando, tá? Flá, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que tu também tem filho e é complicado, né? A gente... eu acho que todo mundo foi entrando, quem foi entrando nesse negócio foi vendo como tem mais mães, né? Como tem bastante mãe entrando e pessoas que não eram mães que se tornaram mães. Tu vê, tem todas as mulheres diamantes, todo mundo virou mãe, né? Nesse meio tempo aí que eu tô na Ginésio. E é incrível como todo mundo conseguiu achar mais tempo. Eu vejo, teu filho está dormindo. Daqui a pouco ele vai acordar. A minha também está dormindo. Daqui a pouco ela vem e diz, mãe, quero um café, quero um ovo, quero não sei o quê, quero não sei o quê. E todas as mães que eu conheço que já estão no negócio conseguiram arranjar tempo. E as que não entram dizem que não tem tempo porque tem filho. Isso é uma das coisas que eu não sei como tu lida, porque eu sei que tem muitas mães na equipe, né? Muitas mães, mãe de trigêmeo, mãe de 2, 3 crianças, enfim. Ainda, para mim, por incrível que pareça, por mais que tenha história, por mais que a gente saiba da história dos outros, ainda continua sendo, eu acho que a minha maior objeção. Eu não sei como é que tu lida com isso, como é que tu fala, né, com as pessoas. Porque então, cada mãe é uma viagem, né? Cada uma tem a sua teoria, mas enfim. Exatamente. Não tem manual, né? Então a gente vai dando e fazendo do nosso jeito. Nem para ser mãe. Nem para ser mãe. O que eu tento muito fazer, na verdade, Gil, é mostrar... primeiro que é possível, né? Então a gente dá o nosso exemplo, dá o exemplo de outras pessoas, mas é aquela velha história, né? Que se a pessoa do outro lado não enxergou o valor, ela vai sempre colocar, né, uma barreira para fazer as coisas. Então, assim, a Jéssica, que a gente estava conversando aqui, sua conterrânea do Sul, ela veio por causa da maternidade. Eu encontrei a Jéssica na internet, no Instagram, porque a gente tinha a maternidade em comum. E ali, justo, ela estava, né, num período onde ela estava precisando. E aí é isso, tem pessoas que se escondem atrás da maternidade,
e aí usam da maternidade uma desculpa para não fazer, né? E tem outras pessoas, que é o caso de algumas pessoas que eu encontro na internet, que, na verdade, elas estão em busca de si. Porque a maternidade, ela faz com que você, por um tempo, você se anule, né? Você, quem vive a maternidade na plenitude, e eu tenho muito essa diferença para mim, porque a maternidade do Matheus foi uma. A maternidade do Matheus, eu não tive, tipo, essa coisa de não me encontrar, não sei quem eu sou, porque eu estava na batida do tradicional. O Matheus, com 4 meses e meio, foi para uma creche. Ele entrava às 7h30 da manhã e saía às 7 da noite. Eu não tinha tempo de pensar nisso. Né? Agora, o Thiago fez adaptação na creche. O Thiago entrou na creche agora com 1 ano e pouquinho. 1 ano. Eu penso, né, às vezes você deixa a criança chorando e fica pensando, meu Deus, será que ele vai ficar bem? Será que... E troca mensagem com a escola, e como é que tá? Eu não tive isso com o Matheus, porque eu não tinha esse tempo. Então, eu deixava ele na creche, saía correndo para o trabalho, e, tipo assim, se não, ninguém me ligou, ele tá bem. Era essa a mentalidade. Então, eu já fui uma mãe para o Matheus, outra mãe para o Thiago, né? E não é pior ou melhor, é diferente, são momentos da vida diferentes, né? E é isso que eu tento passar para as pessoas. Então, na verdade, a gente vai criando os monstrinhos, né? A gente vai criando as desculpas, as limitações, vai se colocando esse monte de barreira. E eu até hoje, é que eu falo, né? Ainda não tô longe de ser a líder que eu gostaria, né? E o exemplo que eu gostaria, porque se eu já fosse boa o suficiente, eu já estava no diamante, né? Agora eu falo que conforme vai aumentando o número de filhos, eu vou aumentando a minha barra. Então, comecei querendo ser diamante, agora já estou no duplo, estou grávida de novo da Isabela, estou com 5 meses, agora eu quero triplo, né? Então, Patrícia que lute junto comigo aí para a gente poder elevar essa barra. Mas é isso, eu mesma às vezes me coloco algumas desculpas. E aí a gente, quando entra num movimento, e aí a gente entrou num movimento diferente, agora unindo forças com o time Simone Alvim, cara, eu vejo que, na verdade, eu tenho tempo para fazer tudo. Né? O fato de estar participando de algo diferente e estar comprometida com outras pessoas me faz, não, eu preciso fazer. Eu não posso, quando eu estou comprometida com outras pessoas, eu não me deixo dar as desculpas que eu dou para mim no dia a dia. Então, para mim, me faz muito bem. Isso eu vi muito assim, claro, a gente tem rede de apoio, né? Na pandemia, a gente não, o meu marido também é dentista, e ele é um paizão, assim, ele ajuda muito, ele cuida, é bom, ela enlouquece, obviamente, né? O pai, enfim. Então, ele ajuda muito nisso e ele entendeu que o movimento mudou também. Ele sempre foi muito, obviamente, de estar com a pequena, enfim, mas isso me ajuda horrores, né? Tanto para o movimento que eu já tinha, quanto pelo que eu absorvi agora. E aí eles brincam, né? Ele e a Verônica brincam quando eu estou falando lá com a Itália, porque a gente abre um Zoom e aí o pessoal diz tchau, 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 e tchau é oi, né? Aí um dia a Verônica me disse assim, mãe, mas por que ela disse tchau se começou agora? Aí eu disse assim, amor, porque eles lá falam o tchau é oi, etc. Então eles vêm, participam, eles brincam das brincadeiras, eles estão quase falando italiano também. Então, assim, eu acho que uma das coisas que as mães, né, vão entender e entendem, talvez, acho que a rede de apoio, eu vi que tem uma pessoa passando aí também, não sei se é teu marido, mas enfim, ele não sei quem é. Ele passou também, mas assim como o seu, Gil, até dezembro de 2019, era uma luta constante. Aí, o que acontece? Eu e a Patrícia, a gente ganhou algumas viagens, né? A primeira eu fui sozinha com ela. Então, era eu e ela viajando, foi Bahamas, e ele ficou com o Matheus. O meu Nariz também. torto, achou ruim, reclamou, blá, blá, blá. Beleza, mas eu fui. A segunda, eu estava grávida do Thiago. Então, eu não consegui, porque eu já estava com mais de 6 meses. Era Cancún, e aí Patrícia foi sozinha com a equipe. A terceira foi Bahamas de novo. E aí o Thiago estava com 3 meses. Eu não ia largar com 3, porque é isso, né? Não sou maluca. Mas não ia largar com 3 meses, amamentando, né? Então, fiquei, Patrícia foi. Quando a gente ganhou o cruzeiro, e ganhamos o cruzeiro já para 2 pessoas, com tudo incluído, né? Aí ela falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu já viajei 2, você agora vai e leva todo mundo. E ali foi tipo assim, um certo relaxamento, sabe? De entender com quais são as pessoas que a gente está se relacionando, de que não é qualquer... Porque
eu acho que cria um certo monstrinho, né? E a gente começa a falar nomes, né? E, pô, quem é o fulano que você, né, diz que, pô, é mestre, é foda, é isso, é aquilo, né? E a pessoa não entende, ela não está mergulhada no teu mundo, né? Então, vai gerando mil crenças limitantes, que na verdade não existe. Aí, quando você leva para o seu meio, a pessoa dá uma relaxada, né? Mas é óbvio, né, gente? O casamento é mais uma demanda, né? É mais uma listinha, né, para a gente dar o check. E aí, às vezes, dá ruim. Essa semana mesmo já deu ruim, aí você tem que reorganizar, né? Bota de novo todo mundo no lugar e vamos que vamos. Faz parte. Desafios do dia a dia, né? Exatamente. Faz parte do dia a dia. Exatamente. Gil, né? Tem uma pergunta aqui. Gente, se alguém quiser falar mais de algum outro tema, vai mandando aqui. A Eliane perguntou o seguinte, que ela entrou faz pouco tempo aqui na conversa, não sabia exatamente do que a gente estava falando, mas que ela gostaria de dicas para contatos frios. E aí me deu um gancho para te perguntar o seguinte, né? A Ana, pelo visto, é contato quente, né? E eu acho ela era bacana... morno. Morno. O bacana da gente trazer e criar o movimento que você criou é que você volta para o contato quente, né? Você volta, se lida com todo mundo que tem uma relação muito próxima, né? Mas hoje, a Gil, para ela abrir as linhas dela, é contato quente, é contato frio, contato morno? Como é que hoje você lida com a sua lista? E aí, se eu puder dar uma dica para a Eliane aí de contato frio. Tá, então, na realidade, eu até... eu estava conversando com a Ana sobre isso e eu estou aprendendo muito com a Ana. Eu acho que está sendo uma experiência incrível, porque ela é muito organizada. Ela é muito organizada, que chega a me assustar. Ela diz assim, ó, tá, que dia, que hora, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu digo, ok. Então, está sendo legal, porque a lista dela é sensacional, a agenda dela tem que cumprir horário, não sei se é uma coisa de europeu também, mas é 8h18, é 8h18, entendeu? Não tem... Então, assim, eu estou aprendendo horrores, disciplina, coisa que eu era... Como minha vida é muito agitada, eu também sempre fui muito ela louca. Então, o que acontece? A minha lista é uma lista que era muito de cabeça. O fulano, ciclano... Eu tenho 8 do bem lá para, sei lá, 200 pessoas no Instagram que eu nunca mais olhei. E aí comecei a voltar. Então, eu não tenho problema nenhum em falar, eu não tenho problema nenhum em chamar. Se eu vou na farmácia Ontem mesmo aconteceu isso, fui na farmácia e o cara veio me falar sobre a vitamina, sobre uma vitamina imunidade, parará. Eu disse, não, eu já tomo meus produtos para imunidade, inclusive, tem isso. Mas daí a ivermectina, não sei o que, eu digo, olha só, me dá teu telefone, teu WhatsApp, que eu vou te mandar os estudos que falam sobre usar isso ou aquilo e usar outra coisa. Pá, pum, aí pega. Chega uma hora que eu tenho tanto contato, né, e que eu vou guardando, que me dá uma raiva de mim, porque se eu tivesse pego todos esses contatos, e o Alex brincava que eu tinha uma caixa de sapatos, sabe? Eu tinha um monte de papelzinho, sabe aquelas coisas de guardar figurinha, assim? Eu disse, cara, eu preciso parar e pegar isso aqui e fazer acontecer muito mais do que eu faço. Então, assim, contato a gente tem aos montes. Quando a gente vê o mundo dar volta, olha a Jéssica de Torres, né, Jéssica? Vê a Jéssica de Torres, bobear, já comprei o queijinho do teu carrinho. Entende? Se eu tivesse pego o teu nome lá na beira da praia em Torres, estava aqui talvez na minha equipe, e não da Flávia, que veio lá, sabe? Tu entende? Sai fora. Não, agora já está aí, agora já está feito. Mas a questão é assim, não vejo problema nenhum, seja frio, quente, morno, tu vai e tu volta. Quando tu vê daqui um pouco, a Jéssica é amiga de alguém que é meu contato quente de Torres, que eu nunca falei que ela vai falar. Então, assim, Eliane, eu vou te dizer, para começo, eu não classifico quente, morno e frio, tá? Para te dizer, para mim é tudo contato. Se ele está ainda frio, ele vai amornar e vai esquentar. Se ele é quente, às vezes ele esfria, tu deixa esfriar. Então, eu acabo não separando muito. Eu só tenho que ver em que pé eu parei a conversa. É isso só que eu acho que é o exercício que a gente tem que fazer. Não ficar cheia de dedo e dizer assim, o que eu vou dizer agora? O que eu vou... Tem que falar, tem que ser sincero, tem que dizer, tem que ouvir as pessoas. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas de fazerem a conversa andar, seja se o contato é frio, é morno, é quente, é não ouvir o que o outro está dizendo.
porque o gancho está na conversa, o que o outro falou. Quem te dá o gancho para seguir é o outro. Só um pouquinho, deixa eu ver. Bom trabalho. O almoço está saindo agora falando isso. Então, assim, sabe, gurias, eu acho que não tem muito... Claro que as abordagens podem ser diferentes. Eu fiz muita abordagem sem entender, sem ter muita regra, sabe? Eu fui muito eu sempre. Eu acho que tu querer colocar palavra, que é dos outros, dizer... Eu sempre fiz muito o que a Duda... O oi, tudo bem é uma coisa clássica, né? O oi, tudo bem, principalmente nessa pandemia, porque tu sair falando bobagem sem saber se a pessoa está bem mesmo ou não, nesse momento está complicado. Mas é um oi, tudo bem, e depois segue. Depois segue, tu vai ouvindo a pessoa, segue o perfil no Instagram, segue, né, no Face, vai tentando entender o que é aquela pessoa, passa um dia, fica quieto, depois tu volta. Então, eu não classifico muito, eu sinto e ouço o que a pessoa tem para dizer, para levar o papo adiante. É isso que eu faço. Não sei se ajudou, né, uma dica, mas é um pouco isso, é ser tu mesmo e ouvir a pessoa. E não ter vergonha, não dá para ter medo de falar, medo de dizer, medo de chamar, medo de pedir o WhatsApp, medo de chamar no direct. Então, acho que é um pouco por aí. É isso aí. O que mais aqui? A Nikita falou, como a Patrícia sempre fala, se você não falar de Ness para a pessoa, outro vai falar. É isso aí, Nikita. E aí a Eliane falou, minha maior dificuldade é iniciar a conversa com alguém que foi uma indicação ou que eu não conheço. Então, Eliane, é isso que a Ju está falando, né? É começar a dar oi, tudo bem? Eu acho que hoje as redes sociais, para isso, elas são um grande aliado. Porque você consegue olhar o perfil da pessoa, você consegue identificar o que ela gosta, e aí eu acho que sempre funciona você pegar o seu ponto em comum com ela, o que ela gosta que você também gosta, né? E aí você começa a falar disso. Eu ontem desenvolvi uma conversa, e você não precisa falar e convidar. Eu ontem passei meia hora conversando com uma menina que tem um perfil super, assim, fitness, né? Na hora que você olha para o perfil dela, ela tá sempre com uma foto de roupa de ginástica, sempre, sabe, assim, arrumada, bonita e tal. E aí eu vi que ela não tinha dizendo de onde ela era, e ela dizia que ela tinha especialização em gestão hospitalar. Então, eu comecei no Oi, Tudo Bem, eu vi que, na verdade, eu tinha mandado um Oi, Tudo Bem para ela em agosto do ano passado, a coisa também da organização, né, Gil? Ela não me respondeu, ela só visualizou e ficou por isso mesmo. E aí eu mandei de novo, Oi, tudo bem? E aí ela me respondeu. E aí a gente começou a conversar, eu falei, nossa, vi que você já te sigo há algum tempo, porque aí você já... Não é mentira, né? Então, eu já te sigo há algum tempo, vejo teu perfil, curto bastante, mas vi que você trabalha em hospital, sua vida deve estar uma loucura com a pandemia, né? E aí, cara, foi meia hora falando de pandemia, aí descobri que ela nem é de tão longe, ela é daqui de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e tal. E aí eu encerrei o assunto, porque eu não consegui descobrir. Teve uma hora que ela falou assim, desculpa, eu estava estacionando. Eu não sabia se ela estava estacionando no trabalho, se ela estava chegando em casa, se ela já eram quase 7h30 da noite, a minha reunião era às 8h. Não fazia sentido fazer um convite atropelado para ela conectar dali a meia hora. Eu falei, então ótimo, sabe? Na verdade, nem encerrei a conversa. A gente falou alguma coisa sobre a prefeitura e os decretos aqui, e a conversa ficou aberta. Aí eu, né, filho, dei banho, dei comida, alimentei, fiz a reunião, terminei a reunião, não sei o quê. Aí, no final da noite, eu falei, olha, desculpa o sumiço, mas eu me enrolei com as crianças, acho que foi antes da reunião. Desculpa o sumiço, eu me enrolei com as crianças aqui, agora eu vou entrar numa outra reunião, mas foi muito bom conhecer um pouco mais de você. E aí eu deixei. E aí ela me respondeu, falou, imagina, foi um prazer, né? Estou por aqui. Então, ela já deixou o canal aberto. Eu corri aonde? Mônica Damasio. Eu falei, Moniquinha, precisamos fazer a caseira juntas, porque eu tenho a prospecta para colocar para te ouvir. E é isso, sabe? É você lidar. Eu não sei ainda se ela vai poder me ouvir, qual é a disponibilidade, mas você tem que se colocar em movimento, né? Então, já planejei o plano para esta pessoa, né? A gente fica muito, a gente rotula muito, né, a bitola, do tipo, fiz o contato, eu tenho que convidar. E não é assim, né, é bem isso, meus oi, tudo bem de um ano atrás também, se eu voltar, eu vou lembrar, inclusive, por que eu dei oi, tudo bem. Porque daí tu vai no perfil de novo. Agora, a gente não pode ter a ansiedade de atropelar, porque isso sim dá errado.
né? Eu acho que contato frio, principalmente, é o que a gente fala de esquentar e amornar, etc, etc, de que vire um relacionamento. Tem que virar um relacionamento. É isso. Eu tenho gente que tem 2, 3 meses que eu estou falando, uma guria da Suíça que trabalha também como instrumentadora de um hospital, que depois de um mês e pouco, passa 2, 3 dias, e aí, como é que tá aí a pandemia? E aí, como é que tá? Sabe, tu tem que ter papo, e tu não pode atropelar, então tu tem que ter um feeling, e tu vai desenvolver esse feeling só se tu falar muito. Tem uns que tu vai errar? Tem. Tem uns que tu vai atropelar, porque no começo a gente sai falando isso mesmo, tu atropela, mas tu vai aprendendo. Então, não tem que ter medo. Eu acho que a primeira coisa é, não dá para ter medo de conversar. Se errar a conversa, bom, passa um ano, depois tu vê de novo. A Analisa, foi 4 anos depois. Eu errei, eu larguei um ageless para ela e numa hora errada. Na hora errada, no momento errado, no momento que não era dela, e eu fui aprendendo. E aí eu achei o gancho esse ano. E aí, nesse ano, a coisa aconteceu e eu entendi o que eu precisava dizer e de que forma eu precisava dizer, porque ali ela ia me ouvir. E não daquele jeito louco que eu fiz, mas eu fiz. Se eu não tivesse feito, eu não poderia dizer assim, tu lembra que há não sei quanto tempo atrás eu te dei um aid, a gente falou e tu não me deu bola? Entende? Então, isso fica pontuado, mesmo que passe muito tempo. O que não pode é não falar, não voltar e desistir. E isso não pode. Que nem diz a Duda, não dá para pular do barco. A gente vai ficar aqui para ver o que vai acontecer, né? Não dá para pular do barco. Exatamente. E é isso, entender que tudo tem o seu tempo, né? E aí, quando a gente fala de fazer relacionamento na rede social, né? Eu segui a moça, mandei o oi, tudo bem, ela não me respondeu. Tem gente que para de seguir, que tira por causa dos números, o algoritmo. Exato. Ela estava ali, cara, ela ficou ali no meu feed. E uma hora eu voltei, né? E o negócio aconteceu. Marcia está perguntando se a conversa foi oral ou por escrito. Foi 99% por escrito. Eu mandei um áudio, que foi muito provavelmente na hora que eu estava dando comida para o Thiago, mas o resto foi 100% escrito. E também não tem regra, gente. O áudio, ele é muito bacana quando a pessoa também já te conhece, porque ela conhece a tua entonação, o teu nível de entusiasmo, né? O teu nível de alegria. Mas se a pessoa é contato frio, não tem problema nenhum escrever. Às vezes, e aí eu estou tendo uma outra experiência com contato frio, frio, gelado, que se você, às vezes, enche a pessoa de áudio, ela não te escuta. Ela não te escuta, tipo, que mulher maluca, ela nem me conhece, tá me enchendo de áudio, né? Porque o áudio é uma coisa mais intimista, é uma coisa, né, mais de troca mesmo, né? Então, você tem não tem regra, não tem, assim, receita do bolo, né? Eu acho que você tem que ir fazendo e descobrindo o que funciona melhor para você, né? E para o prospecto que você está falando, que para alguns vai funcionar o áudio, né? Para outro, e você não conhece a pessoa que está do outro lado. Às vezes a pessoa cria uma empatia muito rapidamente, e aqui, Jéssica virou minha amiga de infância em 3 conversas. Em 3 conversas eu sabia a vida dela inteira, sabe? Então, foi muito rápido. E tem outras que você precisa, né, entender um pouco mais. Às vezes as pessoas somem. Teve um contato frio desse, por exemplo, que a gente começou a conversar, ela se mostrou super interessada em revender os produtos e, de repente, ela sumiu. E aí eu tive, né, ouvi alguém falando esses dias, algum líder, de cuidado com aquela coisa que a gente sempre fala de não me respondeu em 48 horas, eu mando a voadora. Porque é exatamente isso. Hoje, no meio da pandemia, em 48 horas, as pessoas perdem pai, perdem mãe, perdem um parente querido, né? Então, você não pode sair atropelando. E aí, eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, eu trabalho, né, com algumas vagas, ainda não consegui, estou quase que fechando a minha meta de março, e eu queria entender se realmente você tem interesse, tá? E ela falou, Flávia, olha, nesse momento eu estou passando por umas dificuldades na família, eu vou deixar, mas assim, eu volto a falar com você mais para frente. E aí eu falei, ótimo, sabe? Então não foi aquela pancada, mas foi de uma forma delicada dizer para ela que, olha, se você não está no momento, tudo bem, mas eu tenho que, né, seguir o meu trabalho. E foi ótimo, porque a porta ficou aberta. Porque aí eu também consegui dar um conforto para ela, mesmo sendo contato frio, dizer, olha, vai dar tudo certo, isso é uma fase, vai passar, né? E a hora que você precisar, que o seu movimento chegar, eu estou aqui. E ela falou, poxa, muito obrigada pela sua consideração. E aí, gente, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem. Eu falei, imagina, não precisa se preocupar. Aqui na Junesse, nosso lema é um time, uma família, uma Junesse.
Vocês acham que isso não ficou na cabeça de uma pessoa que está passando por um momento, né, de dificuldade, ou de, né, que às vezes é isso, as pessoas só querem um acalento, um conforto, né, um quentinho. E é isso, a gente precisa entender o outro. Quando a gente passa a se preocupar verdadeiramente com o outro, o nosso resultado depois ele é consequência. Não tem jeito. Exatamente. Gente, 8h33. Vou dar 1 minuto se vocês mandarem mais alguma pergunta para a Gil, senão eu vou liberar a Gil. Foi um prazer enorme conversar com você. Foi bem leve a conversa. Eu amei. Eu, por mim, ficava aqui mais um tempão. E foi um prazer enorme. Foi muito, muito, muito legal. A gente teve gente que já entrou, que já saiu. Eu vi aqui, teve uma hora também que eu me distraí dos números, mas eu vi que a gente chegou num pico aí de 21, 22 pessoas, foi bem legal. Márcia agradecendo. Bom, então, se não tem perguntas, galera, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente registrar. Ficou gravada, porque, de novo, viu, gente? Ficou gravada porque a Gil pediu, porque ela vai duplicar para a equipe dela, mas quartas produtivas, a gente não grava, porque é isso, é o comprometimento de estar aqui, né? Não adianta a gente depois ficar disponibilizando o link e não privilegiar quem acordou cedo, né? Quem veio para cá. Então, deixa eu... Vai ficar gravada, ela vai disponibilizar para mim, não dá para Itália só. Para todo mundo aí. Vou lá, hein? Vou tirar o print. 1, 2, 3 e... Junesse! Pronto, gente. Beijo, bom dia. Adorei começar a quarta com você, Gil. Beijo enorme. Todo mundo, gente, estou à disposição aí. Se precisarem de algo, mandem os directs aí. E o que eu puder ajudar, realmente, eu acho que isso faz diferença no nosso negócio. A gente ser leve. Eu acho que o que mais me brilha o olho aqui é que, além de ser autônoma, porque eu já sou na vida como dentista, enfim, mas aqui é um autônomo leve, é um autônomo, eu consigo ficar feliz. Então, assim, coloco isso à disposição de qualquer um aí, gente, qualquer coisa me chamem, e o que eu puder ajudar, né? One Family, estamos aí. Já ajudou muito. Obrigada, meu amor. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.